Afinal de contas, quando uma dívida passa da empresa para a pessoa física dos sócios ou dos gestores? Existem vários casos em que os sócios são pessoalmente responsabilizados por dívidas da empresa. Normalmente isso acontece com ações trabalhistas, acontece com ações ou dívidas tributárias, mas eventualmente também pode acontecer em ações cíveis ou outras ações de outras naturezas jurídicas. Se você quer entender um pouco mais como funciona esse mecanismo de responsabilização dos sócios e entender qual que é o limite dessa divisão patrimonial, o vídeo de hoje é para você. Olá, eu sou Breno Garcia, advogado especialista em direito empresarial, e esse é o canal institucional da Garcia de Oliveira Advogados, onde você vai encontrar informações práticas e úteis para poder prevenir os riscos jurídicos do seu negócio. Antes da gente começar, se você tiver uma dúvida específica e quiser que a gente grave um vídeo sobre ela aqui no canal, deixa essa dúvida aqui embaixo nos comentários, ou se não, manda isso pra gente por e-mail. O link do e-mail está aqui embaixo na descrição. E é claro, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo como esse, você vai ser avisado. 99% das empresas do Brasil são constituídas sob a forma de sociedade empresária limitada. Isso pressupõe que a responsabilidade das obrigações da empresa é limitada ao próprio patrimônio da empresa. Se a empresa não tiver dinheiro ou patrimônio suficiente para fazer frente às suas próprias dívidas, normalmente essas dívidas não vão alcançar a figura dos sócios. É claro que existem algumas situações em que isso acontece quando os sócios são coobrigados por uma dívida, quando eles são fiadores, quando eles são avalistas, mas no vídeo de hoje nós vamos falar sobre situações específicas que caracterizam atos ilícitos e por isso acontece a chamada desconsideração da personalidade jurídica. São três principais situações em que isso acontece. A primeira delas é o desvio de finalidade. Toda empresa tem um objetivo social específico. Então você tem lá, se você tiver uma padaria, ela tem a venda, o objeto social dela é a compra e venda de alimentos, a compra e venda de produtos vinculados à padaria. Se você tem uma loja de calçados, o objeto social dela é a compra e venda de calçados. Se você tem uma prestadora de serviço de limpeza de sofá, ela vai ter um objeto social que vai ser vinculado, e assim sucessivamente. O que acontece no desvio da finalidade? Você acaba utilizando a empresa para uma finalidade totalmente diferente daquela pela qual está escrito no objeto social. E aí é que mora o problema, porque muitas vezes você avança num campo e esse campo pode caracterizar uma fraude, uma vez que você não tem a expertise para poder trabalhar naquele campo específico, ou muitas vezes você pode acabar prejudicando seus credores que investiram dentro da empresa, que te forneceram bens, que forneceram serviços para você, só que você acabou invadindo uma outra esfera que não era a sua competência e isso daí gerou um prejuízo e deixou a empresa a ver navios e, consequentemente, sem pagar os seus credores. Nessas situações de desvio de finalidade, se o credor conseguir comprovar que você efetivamente agiu com dolo ou culpa e que ali houve uma responsabilidade pelo prejuízo que a sua empresa teve e em razão desse prejuízo você não está conseguindo honrar com seus compromissos, pode acontecer de você vir a ser responsabilizado por uma dívida da empresa. É importante destacar que o mero avanço em determinadas atividades que sejam complementares por si só não caracteriza desvio de finalidade. Por exemplo, se você tem uma empresa de compra e venda de móveis, você vende sofá, vende mesa, vende cadeira, se você eventualmente fizer a instalação dessas cadeiras, instalação dessas mesas ou alguns reparos, isso por si só não vai caracterizar o desvio de finalidade. Mas se for uma coisa muito diferente, existe a possibilidade disso ser caracterizado como desvio de finalidade, inclusive como forma de prevenir eventuais fraudes, porque muitas vezes empresários de má fé agem exatamente em desvio de finalidade, pensando que aquilo dali não vai ser passível de ser responsabilizado lá na frente, mas na verdade o é. A segunda causa de responsabilização do sócio é a confusão patrimonial. É fundamental, se você pensar sobre o aspecto gerencial, sobre o aspecto contábil, que haja uma divisão entre o patrimônio da empresa e o patrimônio do sócio.
Se não fosse para isso, nem precisava de ter empresa, você podia exercer o comércio ou a prestação de serviço diretamente no seu próprio CPF. Mas a intenção é que você crie um patrimônio separado e que esse patrimônio responda por suas próprias obrigações e tenha seus próprios direitos. Só que muitas vezes o empresário acaba interpretando a empresa como sendo dele e diz o seguinte: olha, a empresa é minha, é tudo meu, não vai fazer diferença se é meu patrimônio ou se é patrimônio da empresa. Isso é muito problemático, porque isso pode gerar confusão patrimonial. E essa confusão patrimonial, essa mistura entre o patrimônio da empresa e o patrimônio da pessoa física do sócio, ela milita contra o sócio no caso de uma desconsideração da personalidade jurídica. Porque se o credor comprovar que você pagava contas da pessoa física na empresa e contas da empresa na pessoa física, você está altamente sujeito a ser responsabilizado pelas dívidas da empresa, porque ele conseguiria comprovar que houve confusão dos patrimônios e que ali, na verdade, existe uma universalidade de fato, embora exista um CNPJ e um CPF. É importante a gente destacar que o que dá materialidade para esse CPF, para esse CNPJ, são as operações concretas do dia a dia. Não é simplesmente o documento. O documento está lá, ele é o início da prova de que aquela situação existe, mas não significa que a verdade real reflete aquilo que está documentado. Então, é fundamental você evitar confundir os patrimônios. Contas da pessoa física tem que ser paga no seu CPF, contas da pessoa jurídica tem que ser paga na conta da empresa, no CNPJ da empresa, devidamente contabilizados. Além de se livrar de um baita de um problema de natureza jurídica, pode ter certeza que o seu consultor financeiro e o seu contador também vão te agradecer muito se você fizer essa separação, porque você não só está resolvendo um problema de natureza jurídica propriamente dito, mas também você está resolvendo problemas de natureza gerencial e evitando problemas fiscais, como, por exemplo, autuações fiscais decorrentes da distribuição disfarçada de lucros. A terceira situação que pode gerar desconsideração da personalidade jurídica, e que é muito comum, é o abuso da personalidade jurídica. É muito comum a gente verificar que, às vezes, o empresário entra em dificuldade e aí o que ele faz? Ele mata aquele CNPJ antigo e abre um novo CNPJ, muitas vezes funcionando até mesmo no mesmo lugar e com o mesmo quadro societário. Isso daí é um típico caso de abuso da personalidade jurídica. Por quê? Porque, na verdade, a empresa continua a mesma coisa. Os funcionários são os mesmos, os sócios são os mesmos, os elementos, todo o capital organizacional da empresa é a mesma coisa. Nós simplesmente tivemos uma mudança de CNPJ, uma mudança de nome. E aí você está criando ficticiamente uma outra personalidade jurídica, quando, na verdade, nós estamos falando de uma sucessão de duas empresas. Ou seja, estamos falando de uma coisa só, que tecnicamente está sendo segmentada, está sendo fragmentada no papel, mas que na realidade é o mesmo negócio. Tem os mesmos clientes, tem os mesmos fornecedores, enfim, tem todos os mesmos elementos de empresa que a empresa anterior daquele CNPJ que foi morto. Nesse tipo de cenário, existe aí o risco de que seja declarado o abuso da personalidade jurídica e, além dos problemas que podem advir da situação em si, que podem inclusive gerar impactos criminais, existe também a possibilidade de responsabilização civil dos sócios por dívida da empresa nesse caso. Nesses três casos específicos que nós mencionamos, que é o desvio de finalidade, a confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica, pode acontecer de que seja instaurado um incidente denominado incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nessas hipóteses, o sócio passa a responder com os bens pessoais dele pela dívida da empresa. E é por isso que vale a pena sempre pensar previamente em como fazer uma proteção jurídica dos bens antes que essas dívidas aconteçam. Inclusive, se você quer entender um pouquinho mais sobre esse assunto de proteção jurídica dos bens, eu tenho um vídeo só falando sobre isso aqui no canal. É só você clicar no link que está aqui aparecendo aqui no card. A recomendação final que eu queria deixar para você é: tome muito cuidado com essas três situações, porque algumas delas não dependem de dolo ou culpa. Dolo é a intenção proposital e culpa é a negligência, a imprudência ou a imperícia. Muitas das vezes você pode vir a ser responsabilizado por uma dívida da empresa sem necessariamente estar fraudando deliberadamente alguma coisa. Às vezes você simplesmente está agindo com imperícia, com negligência ou com imprudência. Então, é muito importante que você esteja sempre bem assessorado,
conte sempre com o apoio de um advogado da sua confiança para ele poder te ajudar. O advogado, junto do contador, eles vão formar o GPS da empresa. Eles é que vão te dar o caminho de onde que você deve ir, de onde que você não deve ir e principalmente quais são os principais problemas que você pode enfrentar se optar por um caminho errado. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like. Não se esqueça de se inscrever no canal e, é claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos ou com seus familiares que são empresários, porque pode ser que esse informativo ajude eles também na prevenção de outros riscos jurídicos. E, é claro, não deixe de visitar também a nossa área de materiais para download. Lá tem muita coisa útil que vai ajudar você a reduzir os riscos jurídicos da sua empresa. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.